Senhor Jesus Cristo, a todos meus amados abençoados irmãos, eu sou o pastor Rômulo Beirano de Verdade. Esse é o projeto, o propósito ao qual o Senhor assentou na tábua do meu coração, de estar dividindo com todos vocês a leitura diária da Bíblia Sagrada. Projeto para o ano de 2025, toda a Bíblia. Já concluímos o Novo Testamento e agora estamos no Antigo Testamento. Livro de Juízes. Ontem eu li um capítulo a mais para concluir a história de Sansão, para não ficar parada no meio do caminho. Por isso que eu fui até o 16, tá bom? Mas hoje eu vou ler os 3 capítulos, 17, 18 e 19. E assim damos sequência na leitura. Amém? Vamos à leitura? O subtítulo da minha Bíblia é Mica e o ídolo da sua casa. Havia um homem na montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que foram tiradas por cuja causa deitava as maldições, e também a disseste aos meus ouvidos, e eis que esse dinheiro eu tenho, e o tomei. Então disse a sua mãe: bendito seja o meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, a sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro à minha mão, ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e a sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu aos ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição. E esteve na casa de Mica, e tinha esse homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode de terafins, e consagrou uns de seus filhos, para que fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Olha que coisa interessante. Você vê quando nós perdemos a orientação divina e perdemos a direção do Senhor através da palavra, dos manuscritos, então cada um faz o que parece bem aos seus olhos. É o que nós chamamos hoje de achismo. Eu acho que é assim, eu acho que é dessa maneira. Eu não acho assim, eu não acho dessa maneira. Eu não concordo assim, eu não concordo. Tudo bem, cada um deve ter o seu ponto de vista, a sua opinião, o seu livre direito de expressão, o seu livre-arbítrio. Mas há algo interessante a se ressaltar e destacar, que a partir do momento que você levanta as suas mãos e você aceita e confessa publicamente Jesus o Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, algo acontece na sua vida. E o que é? Vamos lá, ó. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Vamos lá. E isso é importante a gente pontuar para não ter nenhum tipo de dúvida. Efésios, capítulo 1, verso 13. Ó. Em quem também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Verso 14. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, ou seja, a partir do momento que eu ouço a palavra, que eu recebo de bom grado, eu levanto as minhas mãos, aceito, confesso publicamente Jesus o Cristo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, quem passa a fazer morada em mim, quem passa a fazer morada em todo aquele que tem essa ação e essa decisão, lembrando que é por livre e espontânea vontade, não por coação, não por medo, não por culpa, não por obrigação, o Espírito Santo passa a fazer morada nele. E a Bíblia vai dizer em diversas referências, Isaías, Salmo, que o Espírito Santo nos guia, que o Espírito Santo nos ensina o caminho a ser seguido. Mas como o Espírito vai me ensinar? Está aqui o manual, está aqui o mapa, está aqui a bússola, está aqui o GPS, Sistema Global de Posicionamento, a palavra. Então nós precisamos estar alinhados, não com o que eu acho, com o que eu sinto, com o que eu penso. Eu posso ter a minha opinião, eu posso ter o meu ponto de vista, mas eu preciso ver se está alinhado com a vontade soberana do Senhor, expressa diretamente, enfaticamente, explicitamente, através da sua palavra. Nesse contexto aqui, olha o que aconteceu. Criou um ídolo, levantou um sacerdote, por quê? Versículo 6 do capítulo 17. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então, o que eu quero levar a refletir você nesse início de leitura?
que toda e qualquer atitude, toda e qualquer ação, todo e qualquer pensamento, se ele estiver alinhado com a palavra, Filipenses 4:8, Paulo fala. Vamos lá, eu poderia citar, mas eu gosto de ir na Bíblia. Não, Bereana tem que ir na Bíblia. Filipenses 4:8. Então Paulo, ele dá essa direção, ele dá essa orientação para nós. Filipenses, capítulo de número 4, e o versículo é o de número 8. Ele diz assim, ó, 4:8. Aqui está. Quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Em outro aspecto aqui ele vai dizer assim, ó, pensai nas coisas que são do alto, pensai nas coisas que são de cima. Então eu tenho que estar alinhado com a palavra de Deus. E nesse caso aqui eles não estavam. Então, toma muito cuidado nesse relativismo que nós estamos vivendo, relativizando tudo, humanizando tudo, ou seja, colocando o antropocentrismo, que é o homem no centro. Nós temos que entender que quem mora em nós, quem habita em nós é o Espírito Santo. Então a minha e a tua vida ela deve ser teocêntrica, Deus no centro, cristocêntrica, Cristo no centro, espiritual, guiados pelo Espírito Santo, e bíblica, conduzidos à luz da palavra de Deus. Tendo dito isso, eu avanço. O levita em casa de Mica. Havia um mancebo de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém, de Judá, para peregrinar aonde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, a montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. Disse-lhe Mica, de onde vens? E ele disse, sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica, fica comigo, se me por pai de sacerdote, e cada ano darei 10 moedas de prata e vestuário ao seu sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem. E esse mancebo foi como um de seus filhos, e consagrou Mica, o levita, e aquele mancebo lhe foi por sacerdote. E esteve em casa de Mica. Então disse Mica, agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Os danitas, ou seja, os da tribo de Dan, buscam uma herança e tomam Lais. Naqueles dias não havia rei em Israel. E nos mesmos dias a tribo dos danitas, ou seja, a tribo de Dan, buscava para si herança, para habitar, porquanto até aquele dia as tribos de Israel não lhe havia caído em herança, bastante sorte. E havia dos filhos de Dan, a sua tribo, 5 homens dos seus confins, homens valorosos, de Zorá, de Estaol, a espiar e rastejar a terra. E lhes disseram, ide, rastejai a terra. E vieram à montanha de Efraim até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando esses estavam junto à casa de Mica, conheceram a voz do mancebo do levita, e chegaram-se para lá, e disseram, quem te trouxe aqui? O que fazes aqui? O que é que tens aqui? E ele lhe disse a Mica, assim e assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado, e eu sirvo de sacerdote. Então lhe disseram, ora, pergunta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E ele lhes disse, o sacerdote, ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e vieram a Laís, e vieram até o povo que havia no meio dela, que estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia possessor algum do reino, que por coisa alguma envergonhasse, e alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios, e não tinham o que fazer com ninguém. Então voltaram seus irmãos Zorá e Estaol, e os seus irmãos lhe disseram, o que dizeis vós? E eles disseram, levantai-vos, subamos a eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa. Pois estareis tranquilos, não sejais preguiçosos, e irdes para entrar e possuir a terra. Quando lá chegardes, virei um povo confiado, e a terra é larga, de extensão, porque Deus vos entregou na sua mão, e que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos Danitas e de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de armas de guerra. E subiram e acamparam-se Kiriat Jeraim em Judá.
pelo que chamaram aquele lugar de Mané-Dan, até o dia de hoje. Eis que está por detrás de Quiriate-Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim e vieram até a casa de Mica. Os danitas levam da casa de Mica a imagem e o levita. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís. O que disseram os seus irmãos? Sabeis vós também que naquela casa há um éfode de terafins, ou seja, que são deuses do lares daquela época, imagens, né? E uma imagem de escultura de uma fundição. Vede, pois, agora que havei de fazer. Então foram lá e vieram à casa do mancebo e o levita na casa de Mica e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram nela e tomaram a imagem de escultura e o éfode e os terafins e a imagem de fundação, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura e o éfode e os terafins e a imagem de fundição, disse-lhe o sacerdote: O que estão fazendo? Ou o que estáis fazendo? E eles lhes disseram: Cala-te, põe a mão na tua boca, e vem conosco, e sê-nos por pai sacerdote. E é até melhor que seja sacerdote na casa de um só homem, do que sacerdote de uma tribo, de uma geração de Israel? Então alegrou o coração do sacerdote, tomou o éfode, os terafins e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Assim vieram em partido os meninos e o gado e a bagagem, e puseram diante de si. E estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam na casa junto da casa de Mica se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais viram seus rostos e disseram: Mica, o que tens aqui que convocasse esse povo? Então disse: Os meus deuses que eu fiz me tomastes, juntamente com o sacerdote vos fostes. O que mais fica agora? Como, pois, me dizeis: O que é que tens? Porque os filhos de Dan disseram: Não nos faça ouvir a voz, para que porventura homens de ânimos amargoso não lance sobre nós e sobre tu e percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim seguiram o seu caminho, os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou e tornou para sua casa. Ele, pois, tomaram o que Mica tinha feito, e os sacerdotes vieram a Laís, ou um povo quieto, confiado, e os feriram a fio da espada e queimaram a cidade a fogo. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham o que fazer com ninguém a cidade. Estava no vale que está junto de Reobe. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela. E chamaram o nome da cidade Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nasceu em Israel, sendo, porém, dantes o nome dessa cidade Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, e o filho de Manassés, ele e os seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois a imagem de escultura que fizera Mica estabeleceu para si todos os dias em que a casa de Deus esteve em Siló. Então perceba que o povo agora, você vê que ele estava carente, e Mica lá estabeleceu uma imagem, e aquela imagem acabou sendo como referência dos deuses deles. Por quê? Porque eles se apartaram, porque eles se distanciaram do livro da lei. Lembra o que Deus falou a Josué? Não te aparte do livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite. Do salmista, como eu falei, volto a dizer, bem-aventurado o varão que medita nesse livro de dia e de noite, ele vai ser bem-aventurado no seu feito. E eles fizeram justamente o oposto. E aí quando você se afasta, em vez de você se aproximar, em vez de você se aprofundar, em vez de você meditar, examinar, estudar cada vez mais, você vai fazendo uma leitura superficial, corriqueira, e aquilo passa a não ter a menor importância para você. E lembrando que isso aqui é a palavra de Deus falando conosco. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu louvo, eu exalto, eu magnifico, eu adoro ao Senhor. Mas quando eu leio a sua palavra, é a própria boca de Deus falando comigo. Esse é o único livro na face da terra, repito, o único livro na face da terra que quando você abre ele, o autor, que é o divino e precioso Espírito Santo, se coloca ao seu lado, ao meu lado, para nos ajudar, para nos auxiliar a compreendermos qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Nenhum outro livro tem essa capacidade. Pode ser um livro de Dan Brown, pode ser um livro de Agatha Christie, pode ser um livro de Augusto Cury, pode ser um livro de quem quer que seja.
Ele pode até mexer com você, mas o autor não estará com você. Muitos desses livros, os autores, possivelmente nós não iremos conhecer, uns porque são de outros países, outros porque já não estão mais entre nós, mas a Bíblia não. O Espírito Santo, que é o autor dessa palavra, ele se coloca ao meu lado, lembrando como eu falei no início dessa leitura, ele está em você, ele está em mim, e ele vai nos auxiliar para que ele nos dê a direção e orientação correta do caminho a ser seguido. E aqui eles foram após outros deuses. E isso que aconteceu só ia acendendo cada vez mais a ira de Deus, porque eles iam atribuindo as suas vitórias, eles iam atribuindo as suas conquistas, eles iam atribuindo tudo aquilo que eles possuíam a uma imagem de escultura, onde já havia sido expressamente proibido no Decálogo, nos 10 Mandamentos, que é onde era proibido fazer qualquer tipo de imagem do que estivesse no céu, na terra ou embaixo da terra. Entende isso? Então, que essa leitura ela possa trazer esse despertamento para você. Eu vou estar acompanhando você esse ano, mas e o ano que vem? Sem o pastor Rômulo. A não ser que você volte toda a leitura. Você precisa ter essa iniciativa. Isso é algo que já acompanha a minha vida. Isso precisa fazer parte da tua vida também, tá bom? Vamos lá, capítulo 19. O homem de Gibeá abusam da mulher de um levita. Os homens de Gibeá abusam da mulher de um levita. Capítulo 19. Aconteceu que naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita, que peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher, concubina de Belém de Judá. Porém a sua concubina adulterou contra ele, e foi ele para a casa de seu pai de Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E o seu marido se levantou e partiu após ela, para lhe falar conforme o seu coração, e para tornar a trazê-la e o seu moço, e um par de jumentos iam com ele, e os levou à casa de seu pai, e vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar com ele. E o seu sogro, pai da moça, o deteve, e ficou com ele 3 dias, e comeram, e beberam, e passaram ali a noite. E sucedeu que, ao 4º dia pela manhã, madrugaram eles, se levantou para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro, conforta o teu coração, com um bocado de pão, e depois partireis, ou seja, não vai em jejum. Assentaram-se, pois, comeram ambos juntos e beberam. E disse o pai da moça ao homem, peço-te que ainda, essa noite, queiras passar aqui, e alegre-se o teu coração. Porém o homem levantou para partir, mas o seu sogro constrangeu a tornar a passar ali a noite. E madrugando ao 5º dia pela manhã, partir, disse ao pai da moça, ora, conforta o teu coração, e se detiveram-se já a declinar o dia, ambos juntos comeram. Então o homem levantou para partir, e ele, a sua concubina e o seu moço. E disse o seu sogro, o pai da moça, eis que o dia já baixa, e já é tarde. Vem entrando, peço-te aqui, passe a noite, que já o dia vai acabando. Passa aqui essa noite, e o teu coração se alegre, e amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar, e vai-te para a tua tenda. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até de fronte de Jebus, que é Jerusalém. E ele e o par do seu jumento, abardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, que é Jerusalém, e tendo-se declinado muito o dia, disse o moço ao seu senhor, caminhai agora, e retiremos a essa cidade dos Jebuseus, e passemos ali a noite. Porém disse o seu senhor, não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Disse mais o seu moço, caminha, e cheguemos a um daqueles lugares, e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhe pôs junto a Gibeá, a cidade de Benjamim. E retiraram-se para lá, e entraram, e passaram a noite em Gibeá. E entrando, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os escolhesse em casa, para ali passarem a noite. Eis que um homem velho tinha tarde do seu trabalho do campo, e era esse homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Entraram, porém, os homens desse lugar, os filhos de Benjamim. Levantando-se, pois, os olhos, viu esse passageiro na praça da cidade. Disse o velho, para onde vais? E de onde vens? E ele lhe disse, passamos de Belém de Judá, até os lados da montanha de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que nos recolha em casa, ainda até que a palha e o pasto para o nosso jumento, e também pão e vinho há para mim e para a tua serva, para o moço que vem com os teus servos, coisa nenhuma há falta. Então disse o velho, paz seja contigo, tudo quanto lhe faltar, fique ao meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. Trouxe a sua casa, deu pasto aos jumentos,
lavando os pés, comeram e beberam, estando eles em grado no seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta e falando ao velho, senhor da casa, dizendo, tira para fora o homem que entrou na tua casa, para que o conheçamos. E o homem, o senhor da casa, saiu a eles e disse-lhe, não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha é virgem, e a concubina dele tirarei para fora, humilhai-as a elas, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a esses homens não façais loucura semelhante. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então aquele homem pegou a sua concubina e lhe tirou para fora. E eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva, deixaram ao romper da manhã. E veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava o seu senhor, e ficou ali até que fez claro. E levantando-se o seu senhor pela manhã, e abrindo a porta da casa, saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, a sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse, levanta e vamos, porém ela não respondeu. Então pôs-a sobre o jumento, e levantou-se o homem e foi ao seu lugar. Chegando, pois, à casa, tomou um cutelo, e pegou na sua concubina, e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes, e enviou-os por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que tal via, dizia, nunca tal se fez, nem se viu desde o dia que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isso, ou seja, pensai isso, refletir isso no coração, considerai e falai. Então, ou seja, eles mataram a mulher dele. E ele pegou, cortou ela em 12 pedaços e mandou para 12 tribos com uma mensagem. Qual era a mensagem? Os israelitas vingaram o ultraje feito ao levita. Ele era um levita. Então, todos os filhos de Israel saíram, a congregação se ajuntou, como se foram um só homem, desde Dan até Berseba, como também até a de Gileade, ao Senhor em Mispa. E dos cantos de todo o povo se apresentaram de todas as tribos de Israel, na congregação do povo de Deus, 400.000 homens a pé, que arrancavam da espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim, que os filhos de Israel estavam subindo de Mispa, e disseram os filhos de Israel, falai, como sucedeu essa maldade? Eles foram procurar saber. Então responderam o homem, o levita, marido da mulher, que lhe fora morta, tá vendo aí? Olha, tinha sido morta. Disse, cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, para cercar a minha casa de noite, e tentaram matar-me, violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei a minha concubina e fi-la em pedaços, e enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram mal, malefício e loucura em Israel. E todos os sois filhos de Israel. Dai aqui a vossa palavra e o conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo, nenhum de nós irá à sua tenda, nenhum de nós retirará a sua casa. Porém, isto é o que faremos a Gibeá. Procederemos contra eles e por sorte. E tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, de 100.000 e de 10.000, para tomarem o mantimento, para que o povo, para vindo eles a Gibeá e de Benjamim, lhe façam conforme toda a loucura que tem feito Israel. Assim, ajuntaram-se contra a cidade todos os homens de Israel, aliados como um só homem, e as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo, que maldade é essa que se fez entre vós? Dai, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos, e tirai de Israel o mal. Porém os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, filhos de Israel. Antes os filhos de Benjamim se ajuntaram da cidade de Gibeá para sair a pelejar contra os filhos de Israel. Você vê agora a guerra entre o próprio povo, entre as próprias tribos. E contaram naqueles dias dos filhos de Benjamim, das cidades, 26.000 homens que arrancavam da espada, fora os moradores de Gibeá, que arrancaram 700 homens escolhidos, ou seja, 26.700 homens. Eles não tinham a menor chance contra 400.000, e eles separaram 100.000. E a funda e a pedra e um cabelo não erravam. E contaram-se dos homens de Israel, fora de Benjamim, 400.000 homens que arrancavam da espada, e todos eles de guerra. E levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel, e perguntaram a Deus, e disseram, quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor, Judá subirá primeiro.
Levantaram, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a pelejar contra Benjamim, ordenando os homens de Israel contra Benjamim, e acharam os homens contra a peleja em Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram a Gibeá. Minha bateria está fraca, se porventura acabar eu concluo, tá? Mas eu vou meter bronca aqui. Então os filhos de Benjamim saíram a Gibeá e derribaram por terra naqueles dias 22.000 homens. Porém, esforçou o povo aos homens de Israel e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde primeiro tinha ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor à tarde e perguntaram ao Senhor, dizendo: Tornar-se-ia chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, seu irmão, e o Senhor subir contra ele? E chegaram os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim lhes saíram ao encontro, foram a Gibeá, e derribaram ainda até 18.000 homens, todos que arrancavam da espada. Então todos os filhos de Israel, e todos subiram e vieram a Betel, e choraram, e tiveram ali perante o Senhor, e jejuaram naquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e oferta pacífica perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca do concerto de Deus estava ali naquele